Sandra chega no hospital e fará um último pedido, que deixará João Pedro chocado. Em trabalho de parto, Sandra ficará em estado grave e perceberá que poderá ter o filho prematuro. Mas a médica aparecerá para os parentes e vai dizer: o que ela tinha na barriga não era um bebê. Nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra precisará ter o seu filho antes da hora, mas a médica se surpreenderá com um detalhe que mudará a vida de Sandra e de João Pedro para sempre. A médica avisará que só um milagre poderá salvar Sandra e seu filho. João Pedro terá uma ideia. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou arriscar. Vai ser tudo ou nada. Eu não vou aceitar ficar sem Sandra e sem meu filho. Me desculpa pelo que eu vou fazer. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E comente qual nome combinaria mais com um filho ou filha de Sandra. Tudo começa depois que Eliana chegar com Sandra no hospital e a moça entrar para ser atendida. João Pedro e Yolanda chegam logo atrás e aguardam ansiosos na recepção, enquanto andam de um lado para o outro. Preocupada, Yolanda fala: valha-me, meu Deus, que não aconteça nada com a minha filha, nem com o meu neto, meu pai amado. João Pedro anda de um lado para o outro e diz: se alguma coisa acontecer com Sandrinha, a culpa vai ter sido do pai dela. Eliana observa sem dizer nada, até que a médica chega alguns instantes depois e fala: nós examinamos a Sandra. Tá bastante complicada a situação. João Pedro pergunta: e o bebê? Como é que tá? A médica diz: aí que está. Nós fizemos um ultrassom. Pode ser que não seja um bebê. Agora eu tenho que ir. A médica vai embora. João Pedro fica pasmo e questiona: o que será que ela quis dizer com isso? Meu Deus do céu! Yolanda nem se mexe por conta do susto e diz: eu nunca ouvi uma médica falar desse jeito em toda a minha vida. Meu pai eterno, será que é o que eu tô pensando? Eliana os interrompe e fala: calma, gente. Vocês precisam manter a calma. A gente tem que esperar a médica voltar e pedir para ela explicar direito. João Pedro continua apreensivo e fala: isso se Sandra aguentar. Eu preciso fazer alguma coisa. Dar algum jeito de salvar ela. A médica aparece novamente e diz: eu precisei sair porque a Sandra piorou. Nós precisamos levar ela para cesariana, agora mesmo. João Pedro se surpreende e diz: não é possível. Você tá me falando que vai nascer? Meu filho vai nascer? Mas ainda não é a hora. A médica responde: sinto muito, mas ela precisa ser levada. João avisa: então eu vou junto. Eu preciso ver o meu filho nascendo. Além de que não vou deixar Sandra sozinha. A médica interrompe o rapaz e avisa: a paciente pediu que ela fosse acompanhada pela mãe. Somente um acompanhante pode entrar. Eu sinto muito, mas você fica. João Pedro se irrita mais ainda e Dona Yolanda diz: fique aqui, João. Reze bastante. Eu vou ficar com a minha filha e depois volto com notícias. Dona Patroa faz o que falou. João Pedro fica sozinho com Eliana e comenta:
Eu não sei o que vai ser de mim se alguma coisa acontecer com a Sandra. Não sei. Isso é tudo culpa do pai dela. E você ainda tem coragem de ficar do lado daquele homem, Eliana, sabendo de tudo. Eliana tenta acalmar João Pedro e diz: eu também tô preocupada. A Sandra é minha amiga. Os dois continuam preocupados. João Pedro pensa em algum jeito de ajudar Sandra. E enquanto isso, em casa, Inácia arregala os olhos e começa a ter uma visão. A mãe de Ritinha fica em choque com o que é revelado e fala: não pode ser. Não pode. Preocupada, Inácia corre até o quarto de Augusto e diz: você precisa ir pro hospital, agora mesmo. Você tem que ir. A Sandra tá precisando de você. Augusto toma um susto enorme, mas nem contesta e sai correndo. Buba demonstra apoio e corre atrás dele, enquanto grita: me espera, Augusto! Me espera que eu vou ajudar! Inácia começa a rezar, enquanto os dois vão até lá. Instantes depois, Augusto chega com Buba no hospital, encontra João Pedro com Eliana na recepção e pergunta: e aí, como é que a Sandra está? O rapaz responde: a médica acabou de levar ela para fazer uma cesariana. Eu tô com medo que alguma coisa aconteça. Mas eu tive uma ideia, Augusto. Você consegue entrar lá? O rapaz responde: consigo. É só eu falar que sou médico também e pedir autorização para a doutora. Se eu falar que eu sou o cunhado de Sandra, ela vai me deixar ficar. Mas qual ideia você teve? Antes de João responder, Buba pergunta: mas a médica disse alguma coisa sobre como o bebê está? João Pedro responde: teve isso também. Ela disse que não era um bebê. Eu não sei, ela vinha, falava metade das coisas e ia embora. Buba se preocupa mais ainda e diz: Augusto, você precisa fazer alguma coisa. Augusto avisa: eu vou entrar lá na sala, mas eu preciso que você me fale que ideia que você teve, João. O rapaz responde: a Sandra me contou que tinha uma música que a mãe dela cantava para ela. Isso fazia ela se sentir mais forte. A dona Yolanda tá lá dentro também. Manda ela cantar. Augusto diz: pode deixar. O rapaz se despede de Buba e sai correndo. Augusto se apresenta como médico e diz que quer acompanhar. A médica que atendeu Sandra autoriza. Ele entra na sala e fala para a dona patroa sussurrar a música no ouvido de Sandra. Enquanto isso, no lado de fora, Buba conversa com João Pedro e diz: você tem que respirar fundo e tentar manter a calma em um momento como esse, João. Eu sei que não é fácil. João a interrompe e fala: é claro que não é fácil. É culpa do pai dela isso. Eu sei o que eu vou fazer. Eliana se aproxima apreensiva e diz: não é hora de você pensar no Egídio, João Pedro. É hora de você pensar na Sandra e no seu filho. João encara Eliana e avisa: pois pode deixar avisado pro seu coronel que se alguma coisa acontecer com a minha família, ele vai ser responsabilizado. Ou melhor, deixa que eu mesmo vou dar o recado para ele, assim que eu tiver notícia aqui. Buba tenta controlar a situação. Eliana decide esperar junto com eles.
até que, instantes depois, Augusto aparece junto com Dona Yolanda. João Pedro, Buba e Eliana se aproximam na hora, curiosos e preocupados. João Pedro repara bem no irmão e pergunta: "Que cara é essa? Por que você tá assim? É alguma coisa com a Sandra, não é? Pode me falar a verdade. O que aconteceu com a minha mulher? O meu filho? Fala!" Dona Yolanda fica com lágrimas nos olhos. Buba sente o seu coração bater mais rápido e pergunta: "O que aconteceu, gente? Será que dá para alguém explicar?" Augusto responde: "João, você vai precisar manter a calma." O rapaz o interrompe e diz: "Calma nada. Você tem que me falar logo o que foi que aconteceu. Por que vocês estão assim?" Dona Yolanda não diz nada e Augusto conta: "Eu sinto muito, João. Ela não está mais grávida." Um silêncio toma conta de todos. João Pedro começa a chorar e questiona: "O que você tá falando, mano? Do que você tá falando? Que conversa é essa? E o bebê? E meu filho?" Dona Yolanda continua chorando e Augusto responde: "Realmente, a médica estava certa. Não era um bebê, eram 2. Um deles está bem, mas o outro tá descansando. Eu sinto muito. A Sandra está bem, tá no quarto em repouso." João Pedro começa a chorar mais ainda e corre para ver Sandra. O rapaz diz que dará todo o apoio à sua esposa e chora junto com ela. João Pedro avisa que Egídio pagará caro e fala: "Eu não vou deixar isso barato. Não vou e não posso também. Eu vou mandar uma surpresa para casa do seu pai, Sandra. Um recado que ele nunca vai esquecer na vida dele." Sandra fica apreensiva e não demora muito até que a notícia do que aconteceu se espalha. Um tempo depois, Egídio aparece em casa e escuta a campainha tocar. Quando abre a porta, o vilão toma um susto enorme, arregala os olhos e grita: "Que isso? Mas o que é isso? Quem mandou uma coroa de flores com o meu nome pra minha casa?" Você acha que o João Pedro tinha que se vingar de Egídio? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.